dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná, em Paranaguá. Estamos aqui em sala de aula fazendo uma revisão sobre legislação de trânsito. Para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, lembrando que a sua prova no Detran, no Ciretran de todo o Brasil, constituída por 30 questões, 50 minutos, podendo errar 9. Pode ser que caia na tua prova uma revisão bem rápida para ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa do processo de habilitação. Quais são os pré-requisitos para a habilitação no Brasil? Ser penalmente imputável, RG CPF, comprovante de residência, fazer o exame de vista e o psicotécnico. Fez o exame de vista e o psicotécnico, vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa do processo de habilitação? Resposta: 45 horas aula teórica e o exame teórico. Se cair na tua prova de 30 questões, quantos por cento da prova tem que ser acertados? 70%, equivale a 21 questões. Lembrando que se o candidato errar 10, dá como inapto, reprovado. Hoje no Brasil, desde o dia 12 de abril de 2021, a Lei 17.000 alterou no Código de Trânsito Brasileiro sobre os candidatos que não conseguem alcançar naquele momento, por causa da ansiedade, o nervosismo, a prova teórica. Ele fez a prova teórica, pode errar 9, mas de repente ele errou 10. Antes do dia 12 de abril, para fazer o reteste, a nova prova necessitaria de pelo menos 15 dias. Agora não tem mais esse prazo. O aluno reprovou de manhã, ele pode fazer a prova à tarde, se tiver vaga. O aluno reprovou à tarde de carro. Se no dia seguinte, pela manhã, tiver vaga no Detran ou no Ciretran, ele também vai poder fazer o exame prático. Então, não tem tempo nenhum. Se cair na tua prova, assim, uma questão que pode ser abordada, em Detrans de todo o Brasil, Ciretrans também. Quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Quais são os órgãos? CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, Senatran, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, DETRANS, DER, Polícia Militar, JARI e Ciretrans. Se cair na tua prova desses órgãos que eu acabei de falar, qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Estou perguntando aqui para o pessoal na sala de aula, lembrando também que tem o pessoal em casa, no modelo remoto, fazendo aula através do tablet, notebook, computador. Hoje existe essa possibilidade, a pandemia, como os senhores e senhoritas sabem disso, essa possibilidade de aula remota. Estou perguntando aqui para o pessoal na sala de aula, qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Se cair na tua prova, o que significa a sigla CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Se cair na tua prova também, dos órgãos que fazem parte, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, qual desses órgãos é o único órgão julgador? Qual é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito que julga os recursos? JARI. O que significa a sigla JARI? Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. Isso aí. Se perguntar na tua prova assim, qual é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela manutenção e infraestrutura das rodovias e estradas federais? DENIT. O que significa a sigla DENIT? DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Isso. Também pode ser que caia qual é o órgão responsável pela infraestrutura das rodovias e estradas estaduais. DER.
O que significa a sigla DER? Departamento de Estradas e Rodagem. Também pode ser que caia na tua prova. Quais são as funções dos DETRANS? Emplacar veículos, vistoriar veículos, alterar as características dos veículos, categoria, alteração de categoria do veículo, por exemplo, o veículo é particular e você quer trabalhar dele com Uber, o DETRAN faz essa alteração de categoria. Quando você quer a emissão dos documentos de habilitação, documento do veículo, é feito nos DETRANS. O processo de habilitação é acompanhado pelos DETRANS, né? E o curso de reciclagem também é feito no DETRAN, nos CFCs, Centro de Formação de Condutores, mas também é feito no DETRAN. Também pode ser que caia na sua prova. Quanto tempo é válido o processo de habilitação? Pessoal da sala de aula, esse processo dos senhores de habilitação é válido por quanto tempo? Por quanto tempo no Brasil o candidato pode tentar tirar a carteira de habilitação? Um ano, 12 meses ou 365 dias. Lembrando que o candidato que não consegue alcançar o sucesso nas etapas, ele vai protelando, né? De repente ele não consegue passar no teórico, não consegue passar no prático, ele tem um ano desde o momento que ele deu a entrada. Esse documento que os senhores estão tirando, a PPD, Permissão para Dirigir, que é válida em todo o território nacional e em mais de 100 países por causa da Convenção de Viena de 1968, para unificar o trânsito entre os países por causa do Mercosul, por causa da globalização. Por quanto tempo é válida a PPD, Permissão para Dirigir? Um ano, 12 meses, 365 dias. Agora eu vou perguntar para o pessoal da sala de aula, quais infrações de trânsito fica proibido cometer durante um ano na permissão? Quais infrações de trânsito? Você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, quais infrações de trânsito no Brasil caçam a provisória? Grave, gravíssima ou duas médias, caça a provisória. Se cair na tua prova, qualquer categoria de infração de trânsito caça a provisória, verdadeiro ou falso? Falso! Não é qualquer categoria de infração de trânsito. Lembrando que no Código de Trânsito Brasileiro não tem nada que deixa restrito em relação às infrações leves. Se o condutor cometer uma infração leve de 3 pontos, 2 leves, 3 leves, não tem a cassação da provisória, mas tem que pagar a multa. Cada infração leve, o valor da multa é de R$ 88. Lembrando também que se o condutor durante 12 meses, um ano na provisória, cometer uma média, também não gera a cassação da provisória. Então, depois de um ano na permissão, sem cometer infrações graves, gravíssimas ou duas médias, será conferido aos senhores, senhoras e senhoritas a definitiva, CNH definitiva. Lembrando que para cassar a definitiva, não existe a possibilidade dela ser cassada de primeira. Primeiro ela é suspensa. Quais são as situações que suspende a CNH definitiva? Hoje, no Brasil, condutores habilitados que cometerem uma gravíssima terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses quando atingir 30 pontos. Condutores habilitados no Brasil hoje que cometer 2 gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses quando atingir 20 pontos. Todo condutor habilitado no Brasil que não cometer nenhuma gravíssima, mas somar 40 pontos, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Lembrando que os profissionais de trânsito da categoria C, D e E ficam isentos das infrações gravíssimas. Para os profissionais de trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito entende que, para eles, fica estabelecido 40 pontos. Os condutores da categoria C, D e E só terão o direito de dirigir suspenso quando somarem 40 pontos. E tem mais uma situação que ajuda os profissionais de trânsito. Quando eles atingem 30 pontos no prontuário da habilitação, chega um informativo no celular deles, através do sistema que eles estão linkados, pedindo para que eles procurem uma autoescola e façam a reciclagem preventiva. Profissionais de todo o Brasil, da categoria C, D e E, que somar 30 pontos, chega uma carta para eles
para que eles procurem uma autoescola e façam a matrícula na reciclagem. Fazendo a matrícula, eles fazem as aulas teóricas presenciais de 30 horas aulas dos módulos Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Primeiros Socorros e Relacionamento Interpessoal. Esses 30 pontos são zerados e ele é liberado a dirigir. Volta a ter 40 pontos. Agora, se ele atinge 30 pontos e não faz a reciclagem preventiva e somar 40 pontos antes da primeira multa completar 1 ano, ele terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Lembrando que o condutor que desrespeita a ordem de suspensão terá a carteira cassada por 2 anos. Lembrando que cai em prova de legislação de todo o Brasil. Condutores habilitados que desrespeitar a ordem da autoridade de trânsito de suspensão do direito de dirigir, a CNH dele está suspensa e ele continua dirigindo, a carteira dele será cassada por 24 meses, por 2 anos. No final de 2 anos, no final de 24 meses, ele vai ter que fazer praticamente a reabilitação. Ele tem que ficar 2 anos sem dirigir. No final de 2 anos, ele vai ter que fazer o exame de vista e o psicotécnico. Não precisa fazer o curso de reciclagem, mas ele precisa fazer uma prova no Detran ou Ciretran de 30 perguntas, podendo errar 9. Acertou pelo menos 21 questões, equivale a 70%. Será emitido a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. A pessoa que tinha a CNH foi suspensa, dirigiu com ela suspensa e foi cassada por 2 anos, não precisa ele fazer todas as 20 aulas práticas, mas ele vai ter que alugar o veículo da autoescola e fazer o exame prático da categoria que gerou a cassação. Espero que os senhores, senhoras e senhoritas tenham gostado dessa informação. Para você que é inscrito no canal, no YouTube, #ProfRonaldScrimin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, são vídeos interessantes para que você possa não só alcançar o sucesso na segunda etapa, mas que se mantenha atualizado. Compartilhe, ative o sininho, comente. Aqui o pessoal da sala de aula quer desejar uma boa sorte para vocês. Boa sorte, pessoal! Boa sorte! E uma ótima noite! Boa noite, pessoal! Boa noite. De Paranaguá pro mundo! Eita!